Boa noite, pessoal. Vamos continuar nossa aulinha, tá? Ainda na unidade 3. Falei que ela era uma unidade maiorzinha. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a anamnese do exame físico do recém-nascido. Pode ser que eu precise dividir a aula, tá bom, gente? Porque por causa da questão que eu falei, que fica muito demorado para poder carregar um vídeo muito longo e também para evitar eu perder a aula igual eu perdi. Esse é o nosso último conteúdo para a prova do primeiro bimestre, tá, gente? Ela teria parte da unidade 4 também, mas como a gente não sabe como vão ficar as aulas, né? Esse primeiro bimestre nosso está sendo à distância, né, o final dele, então eu preferi deixar um conteúdo menor agora e o resto a gente abordar no segundo bimestre, tá bom? Então vamos lá. A anamnese do bebê, colhendo histórico. Os primeiros dados que nós temos que coletar são os dados de identificação dos pais, tá? Então, nome, endereço, a escolaridade, o tipo de moradia, o tipo sanguíneo dos pais. Por que isso é importante, pessoal? Para a gente estar traçando os riscos e os fatores de vulnerabilidade a qual esse neonato está exposto. Então, se eu sei, por exemplo, que são pais de periferia, com baixa escolaridade, eu sei que existe um risco, uma vulnerabilidade maior nesta família, ok? Isso não é vindo da minha cabeça, tá, pessoal? Realmente, o nível socioeconômico menor e uma escolaridade menor são fatores maiores de risco, tá? Porque limita muita coisa, limita o acesso à informação, limita o acesso à assistência de saúde de qualidade, infelizmente nós sabemos. Então, a gente precisa reforçar vários fatores. Um exemplo, amamentação. Se uma mãe rica não amamenta, ela tem acesso às melhores fórmulas. O bebê vai continuar perdendo todos os benefícios do aleitamento materno, mas ele muito provavelmente não vai ser tão exposto a riscos como, por exemplo, o filho de uma mãe pobre que não é amamentado. Tá? Nesse caso, a mãe pode não ter dinheiro para poder ficar comprando fórmula artificial e aí dá leite de vaca, e aí tem que começar a introdução alimentar de maneira mais precoce, e aí aumentam vários riscos, né? Risco de engasgo, risco de déficit de nutrientes, risco de obesidade, de diabetes no futuro, na vida adulta. Então, são coisas que têm implicação direta, tá? A história familiar e pessoal dos pais. Então, se existem doenças crônicas, né? Se eu tenho caso de hipertensão, de diabetes, doenças hereditárias, vícios, né? Essa criança vai estar dividindo uma casa com fumantes, porque se ela estiver dividindo uma casa com fumantes, ela tem maior risco de problemas respiratórios, né? Eu tenho usuário de drogas, é uma família de vulnerabilidade que pode necessitar do acompanhamento do conselho tutelar, da assistência social. Então, eu tenho que estar levantando esses dados, ok? Coletar informações sobre a receptividade da gestação. Então, a maioria das gestações no Brasil não são planejadas, tá? Mas a receptividade tem a ver com a resposta desta mãe ou deste casal à gravidez. Então, muitas vezes é uma gestação que não é planejada, mas ela é bem recebida, tá? Então, a gente precisa estar avaliando isso para a gente avaliar o acompanhamento que vai ser feito no período puerperal também. Porque uma gestação que não foi bem recebida, a mãe não queria cuidar do bebê. Quando esse bebê nasce, a gente pode ter um índice maior de negligência com os cuidados. Então, a gente precisa estar acompanhando isso. Tá? Os dados sobre os antecedentes obstétricos. Então, como foram as gestações anteriores, se tiveram complicações obstétricas, se houveram cirurgias obstétricas e mamárias, podem estar interferindo na amamentação, por exemplo. Esses dados geralmente a gente começa a coletar quando a gente admite a mulher no serviço, tá? Ainda em trabalho de parto, quando há tempo para isso. Os dados sobre a gestação atual. Então, houveram complicações? A mãe teve anemia, teve hipertensão, teve diabetes. Foi feito o pré-natal certinho, avaliar o cartão do gestante para ver se as consultas de pré-natais foram realizadas de acordo com a rotina, se foram feitos exames, se houver alterações, os resultados desses exames, a classificação quanto à idade gestacional, para saber se esse bebê é um bebê pré-termo, a termo, pós-termo.
até para a gente estar sabendo com as possíveis complicações. Então, se eu tenho um bebê pós-termo de uma mãe diabética, muito provavelmente ele vai nascer macrossômico. E mesmo não nascendo, ele tem maior risco de hipoglicemia, então eu tenho que estar monitorando a glicemia desse bebê no período pós-parto, tá? E os dados sobre o parto. Qual foi a via de nascimento, né? Se foi parto normal, se foi via cirúrgica, qual foi o tempo de rompimento da bolsa, qual era a apresentação fetal, se foram usadas drogas durante o trabalho de parto, inclusive se foi cirurgia, se teve anestesia, se foi parto normal, se teve analgesia, as condições da placenta, se ela estava íntegra, se ela tinha algum tipo de calcificação, tudo isso a gente tem que estar registrando no histórico, tá? E depois os dados sobre o nascimento. Então, a data e a hora é importantíssimo, tá? Sempre que você estiver acompanhando o trabalho de parto, nasceu, a gente tem que olhar a hora, ok? A via de nascimento e o local. Então, se foi um parto hospitalar, se foi um parto domiciliar, se foi numa casa de parto, tá? Que nós temos, aqui na nossa realidade, isso não é muito comum. Quase todos os partos são hospitalares, quando muito tem um ou outro parto domiciliar não planejado, porque não deu tempo de chegar. Mas em grandes centros há muito mais opções em relação ao local de nascimento. Então, o sexo biológico do bebê, se a gestação era uma gestação única ou se era gestação múltipla, os dados antropométricos, então peso, altura, perímetro cefálico, torácico, abdominal, a classificação de Apgar no primeiro e no quinto minuto de vida do bebê, o tempo de clampeamento do cordão, então se for um clampeamento precoce, se for um clampeamento oportuno, tá? Esperamos 3 minutos, esperamos o cordão parar de pulsar. Os procedimentos aos quais o neonato foi submetido, então foi feita a aplicação de vitamina K intramuscular, foi feita a aplicação de colírio de eritromicina para prevenção de oftalmia, o que foi realizado, tá? E registrar também se houve contato pele a pele e amamentação na primeira hora de vida do bebê. Aí a gente sabe, já falei em aulas anteriores, que esses fatores vão facilitar o estabelecimento da amamentação. Né? Se não ocorreram, a gente vai estar colocando esse bebê para mamar e vamos estar avaliando o manejo da amamentação, ok? Essas primeiras horas são fundamentais, pessoal. Se o bebê não mama nas primeiras horas de vida, muito provavelmente, tendo dificuldade com a amamentação, a família vem com a chupeta e fica em cima até tá liberando fórmula e a gente entra na cascata. O bebê não mama, aí pega a chupeta, aí toma fórmula. Aí ele mama ainda menos, o leite produzido não é o suficiente, porque ele não está sugando. Se ele não está sugando, vai produzir, ele vai aumentando cada vez mais a fórmula e vai progredindo até que desmama. Então, é muito importante essa intervenção precoce, ok? Quanto ao exame físico do neonato assim que ele nasce, pessoal, o nosso exame físico vai ser bem assim, objetivo. Então, nasceu, eu vou avaliar o padrão respiratório, o bebê está respirando, se ele está respirando bem, padrão cardiovascular, né? Então, o bebê está tendo batimento, o batimento está na frequência adequada. Avaliação global, olho para o bebê, é um bebê que está se movimentando bem, está respondendo a estímulos, não tem nenhuma malformação aparente. Então, o bebê aparentemente está bem, os sinais vitais dele estão bons. Eu vou colocar esse bebê no colo da mãe para mamar, tá? Essa primeira avaliação é para isso, é para garantir a vitalidade do bebê, ok? Depois, né, algumas horas depois, umas 12 horas, 6 horas depois, quando o bebê já estiver no alojamento conjunto com a mãe, né, tiver passado aquele primeiro momento, tiver tomado um fôlego, a mãe descansado um pouco, aí a gente vai lá fazer um exame físico mais detalhado. Mas mesmo assim, pessoal, a gente precisa respeitar algumas particularidades do recém-nascido. Então, o exame físico do recém-nascido não é igual ao exame físico do adulto, que a gente faz na enfermaria muitas vezes, que a gente começa ali, céfalo, né, caudal, e começo, meio e fim, acabou, tchau, vamos embora. Muitas vezes a gente começa o exame, aí o bebê começa a chorar, aí ele quer mamar. Aí você para, vai auxiliar no manejo da amamentação, aí depois você retorna o exame, aí o bebê dorme. Aí você olha para a mãe, vê que a mãe está exausta. Aí você fala, não vou mexer no bebê para não acordar o bebê. Aí você sai, depois você volta em outro momento. Então, às vezes, a gente faz esse exame de uma maneira parcelada, tá? Por isso, a gente dá preferência para seguir o exame por segmentos do corpo. Então, ao invés de ir cabeça até os pés,
eu vou examinando segmentos, porque, por exemplo, eu estou examinando o tórax, né? Então, eu já olho tudo que eu tiver que olhar ali. Eu tenho que olhar, fazer a escuta respiratória, fazer a escuta cardíaca, tenho que avaliar a presença de alguma malformação, avaliar o curativo do coto umbilical. Eu vou fazer palpação abdominal, tudo que eu for fazer eu já faço ali. Porque para não ficar, põe a roupa do bebê. Não, agora eu vou fazer avaliação cardiovascular. Aí tira a roupa do bebê. Aí faz a ausculta. Aí coloca a roupa do bebê. Aí vai palpar pulso periférico. Aí não, agora eu vou fazer respiratória. Aí vai tirar a roupa do bebê de novo para poder fazer a ausculta respiratória, para poder avaliar a frequência de respiração. Não faz isso, tá? Tá mexendo no braço, olha tudo, você tem que olhar no braço. Tá ali no tórax, no abdômen, olha tudo, você tem que ver no tórax do abdômen. Virou o bebê, olha tudo que você tem que olhar na região dorsal, tá? Então vai assim por regiões, ok? E aí dentro dos segmentos a gente vai, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Mas seguindo sempre por partes do corpo do bebê. O choro do bebê, pessoal, pode interferir em alguns resultados. Então você vai contar a frequência respiratória com o bebê chorando, frequência cardiovascular com o bebê chorando, vai dar alterado, tá? As auscultas, né? Principalmente quem está começando. Então, está começando, não tem muita experiência, ausculta, e aí vai fazer a ausculta, o bebê está chorando, não consegue avaliar direito. Então, o bebê começou a chorar, entrega o bebê para a mãe, deixa o bebê mamar, a mãe ou o cuidador, né? Muitas vezes a mãe, no parto a gente tem complicação, a mãe vai para UTI, vai para UTI, né? E esse bebê vai para UTI ou vai para enfermaria e não tá com a mãe. Então a gente tem que mencionar esse cuidador também. Então entrega para a mãe, para o cuidador, deixa acalmar o bebê e aí depois a gente volta. Tem muita coisa, pessoal, que a gente pode avaliar com o bebê no colo. Então, eu quero olhar a coloração da pele do bebê, quero olhar a mucosa ocular do bebê, quero ver dentro da boquinha do bebê. Eu não preciso tirar o bebê do colo da mãe e botar ele deitado no bercinho para fazer isso. Porque o recém-nascido, ele não fica muito tempo deitado no berço, tá, gente? É o normal. Bebê quer colo. Não é manha, não é nada. Chama esterogestação. Acho que eu falei isso com vocês em algum dos vídeos. Né? O bebê ele tem os 3 primeiros meses de vida dele é considerado o terceiro trimestre, o quarto trimestre da gestação, né? Que é extrauterino. Então ele quer colo, ele quer estar escutando o batimento da mãe, quer estar sendo balançado, é o normal e esperado. Você coloca ele no berço, vai passar um tempinho e ele vai chorar. Então o que você puder avaliar no colo, avalia. Porque depois você colocar no berço, você consegue avaliar o que você precisa, avaliar em decúbito dorsal, e sem que o bebê chore muito, você tem que fazer muitas interrupções, ok? Então vamos lá. A pele do bebê. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é a textura e a umidade. Então, em geral, a pele do bebê vai ser coradinha, né? Rosada em bebês brancos e avermelhada em bebês negros, tá? Lisa e brilhante, então não é pegajosa como no bebê prematuro e nem é ressecada como no bebê pós-termo, tá? Então coradinha, lisa e brilhante é o normal da pele do bebê. As alterações na coloração da pele que são comuns é a icterícia, né? A gente falou sobre ela na aula das características anatomo-fisiológicas do bebê, a cianose, tá? De extremidade, se for uma cianose central, pode indicar uma condição patológica, então a gente tem que estar chamando o médico para avaliar. E pode, pessoal, não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho a foto, mas tem assim, um fundinho esverdeado na pele quando tem mecônio. Tinha mecônio líquido amniótico, e aí o bebê não tomou banho ainda, então fica aquela coloração, um fundinho esverdeado, tá? Não chega a ser amarelinho da icterícia, mas quando o bebê toma banho, sai. Outras alterações que nós temos são comuns. A lanugem, a gente já falou, né? Lanugem ou lanul são os pelinhos do bebê. O milium sebáceo, né? Que são aqueles pontinhos amarelinhos das obstruções das glândulas sebáceas.
As manchas mongólicas, que são aquelas manchinhas na região lombosacra, arroxeadas ou azuladas, em decorrência da miscigenação racial. O eritema tóxico, que é como se fosse uma alergia, né? São vários pontinhos avermelhados. E tem também os hemangiomas. Os hemangiomas nós não vimos na aula de características anatomo-fisiológicas. São formas vasculares, pessoal, extensas. Então, como se os vasos eles ganhassem um alto relevo na pele, né, grandinho. Essa imagem aqui é a foto de um hemangioma, tá? Em geral, eles são benignos e desaparecem com o tempo. A gente precisa avaliar se esse hemangioma não é muito grande, ok? Se não são muitos hemangiomas, então normal é que a criança apresente até 5, e se eles não são muito extensos, tá? Porque muitas vezes esses hemangiomas aparecem também internamente. Então, se eu tenho hemangioma, por exemplo, aqui, né, na minha região cervical, aqui no pescoço, e é um hemangioma muito grande, ele pode estar interno também, pode, se ele crescer, causar uma obstrução. Tá? Então, se for algo muito grande ou uma quantidade muito grande de hemangiomas, a gente precisa estar fazendo uma avaliação mais detalhada. E as equimoses e as petequias, que são comuns, principalmente em decorrência de traumas no parto. Trauma, pessoal, no sentido de atrito, tá? A compressão da pelve materna com o bebê. A avaliação da cabeça. Né? Na cabeça a gente vai avaliar o perímetro cefálico, e avaliando o perímetro cefálico, pessoal, a gente joga ele aqui na curva. Essa curvazinha aqui de perímetro cefálico, ela tem no cartão de vacina do bebê, tá? Então, o normal é que ela esteja aqui entre as duas linhas vermelhas, tá? Abaixo dessa linha vermelha aqui indica microcefalia, e aqui macro pode estar associada a uma hidrocefalia, por exemplo, ok? Avaliar as fontanelas, tá? A fontanela posterior, ela é pequenininha, né? Tamanhozinho de um dígito, e a anterior, que é a bregmática, ela tem aproximadamente 2 e 3 centímetros nas duas direções, tá, pessoal? Avaliar a posição das suturas. Às vezes, os ossos eles sofrem um cavalgamento e eles se sobrepõem. A gente precisa estar palpando para avaliar. E se tem coleções líquidas, como o cefalohematoma, por exemplo. Os olhos. Nos olhos a gente vai avaliar a coloração da mucosa, tá? Então, nos primeiros 3 dias de nascido do bebê, o normal é que a mucosa esteja branca e pode ter, né, alguns hematomas oculares também, pode acontecer. E a icterícia vai se apresentar aí do 3º dia de vida em diante, quando ela é fisiológica, tá? Avaliar a fotorreatividade, que é a resposta à luz, ok? O quanto ao teste do olhinho a gente vai estar falando depois, quando a gente fala da triagem neonatal. Alterações comuns são as hemorragias na conjuntiva, né, como eu falei da mucosa, às vezes decorrência dos traumas no parto mesmo, estrabismo, né, vamos lembrar do olhinho do Luan Santana aí, é normal o bebê ser estrábico, tá, pessoal? Isso geralmente vai ficar indo até o 1º ano de vida, finalizar. E o nistagmo, que são movimentos oculares involuntários. Então o bebê fica mexendo o olhinho assim, normal, tá? O que pode indicar para a gente uma condição patológica, o olhar de sol poente, que é esse olharzinho aqui, o olhinho fica para baixo, a íris, tá vendo? E a gente consegue visualizar basicamente, né, o globo ocular. Isso aqui geralmente está associado à hidrocefalia, tá? Nas orelhas, o que basicamente a gente vai pesquisar aqui são as más formações, ok? Porque o teste da orelhinha ele é feito pelo fonoaudiólogo, tá? Não é feito por nós, que somos enfermeiros. Então, a gente tem que avaliar, né, esse pavilhão auricular aqui, se ele está no formato ideal, se a orelhinha está bem formadinha. No nariz, a gente vai avaliar as coanas, né, ver a permeabilidade. É normal, pessoal, que o bebê tenha uma respiração ruidosa, que tenha um pouquinho de secreção, tá? Porque as vias aéreas, né, do bebê, elas são estreitas, apertadinhas. Então, quando o bebê se respira, parece que ele está sempre gripadinho. Então, muitas mães falam, meu bebê, eu queria saber se eu posso lavar o nariz do bebê, porque ele está resfriado, o bebê está gripado. Quando na maioria das vezes não é isso, tá? É só as vias do bebê que são estreitas mesmo. É normal que tenha um pouquinho de secreção, principalmente após o parto. A gente só precisa ter um cuidado maior se essa secreção for excessiva. Então, você vê que está bloqueando a respiração do bebê.
E se ela tiver algumas alterações, como por exemplo uma secreção sanguinolenta, com presença de sangue, tá? Esses são fatores que a gente precisa estar avaliando. Na boca do bebê. Pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer do bebê nascer com dente já, tá, pessoal? A gente chama de dente neonatal, né? Como neste exemplo, o bebê já nasce com dentinho. Geralmente esse dente é arrancado, tá, pelo odontopediatra, porque prejudica principalmente a amamentação. Então, quando o bebê nasce com dente, geralmente ele é retirado e pode estar prejudicando a arcada do bebê também, futuramente. As aftas de Brebner, que nada mais são do que aftas decorrentes de trauma, geralmente na aspiração. O bebê nasce, aí vai aspirar as vias aéreas do bebê, aspira, né, sem muito cuidado, ou às vezes é uma urgência, emergência, e você vai aspirar rápido. E aí o tubinho de aspiração gruda ali, na mucosa do bebê e causa essa afta, tá bom? E outro achado comum também são as pérolas de Epstein, que nada mais são do que esses pontinhos brancos que vocês conseguem ver aqui, não tem nenhum significado clínico, tá? Só estou frisando para quando vocês virem não confundirem com outras patologias como a candidíase, por exemplo, porque é normal. Na língua do bebê. Pessoal, essa avaliação da língua do bebê é muito importante para a amamentação. Muito, muito, muito. Né? Nos hospitais que tem fonoaudiólogo, é a fonoaudióloga que faz. Mas muitos hospitais não têm. E muitas vezes a equipe de enfermagem não sabe fazer. E aí você tem o bebê que não mama e você não consegue identificar o porquê que esse bebê não mama. E muitas vezes é o frênulo, tá? A minha filha teve o frênulo curto, chama anquiloglossia, tá? O frênulo lingual curto. E precisou fazer frenectomia, foi uma luta no hospital para ela fazer frenectomia, porque justamente os profissionais não valorizam o impacto da anquiloglossia na amamentação. Então, como que é feita a avaliação? Deixa eu ver. Coloquei uma imagenzinha. De luva, vocês vão colocar os 2 dedos de vocês debaixo da língua do bebê, tá? Nessa posição como tá ali, aqui, ok? O normal é que vocês consigam levantar a língua do bebê, tá? Esse aqui é o bebê no primeiro mês de vida, no 6º mês e com 12 meses de vida. Você tem que conseguir levantar a língua do bebê de forma que ela fique toda levantada, tá vendo? Se quando você vai levantar, você consegue levantar um lado, o outro, mas o meio não, ela fica com formato de coração. Aqui, ó, levanta um lado, o outro, levanta um lado e o outro, mas o meio não levanta. Quer dizer que esse freio é curto, tá? Muitas vezes só esse frênulo curto aqui que é identificado, porque você consegue perceber que é bem curto, né? Então, e esse aqui não, porque levantou a língua, mas o meio tá aqui grudadinho, não tá igual ao frênulo normal. Esse aqui, muitas vezes ele não altera tanto a fala, por exemplo, mas ele afeta a amamentação. Tá? Então, se não tem fonoaudiólogo para fazer o teste da linguinha, nós temos que estar fazendo essa avaliação. Percebeu que o bebê tem o frênulo curto, tem que solicitar que seja feita a frenectomia. É um piquezinho, tá, pessoal? Gasta, assim, 2 minutos para fazer. Né? Então, faz o corte desse freio. Não precisa de dar ponto, nada. Ele cicatriza muito rapidamente. Então, faz o cortezinho e muitas vezes o bebê começa a mamar. A correção da pega não é imediata, tá? Pode acontecer logo e pode demorar aí mais de semana para a gente conseguir ajustar a pega. Mas é o primeiro passo para a gente conseguir manter a amamentação. Porque senão a mãe fica sentindo dor por muito tempo, o bebê não consegue sugar bem, ganha pouco peso, né? Porque não tem estímulo adequado, então a produção de leite cai. E a gente precisa estar tendo bastante cuidado com essa questão da língua. Então, todo bebê que nasce tem que estar passando pela avaliação do freno lingual. Esse aqui é um freio curto, tá vendo? Olha o formatinho de coração se formando, mas ele é menos curto. Esse aqui é o mais clássico, tá vendo? Fica o formato de coração certinho. Ambos são frenos curtos e precisam estar tendo intervenção, ok? No pescoço, pessoal, nós temos eu trouxe 3 alterações para vocês que podem acontecer. Um excesso de pele na nuca pode estar sugerindo síndrome de Down, tá? Não é o suficiente para fechar o diagnóstico. A gente precisa avaliar. Quando o bebê tem esse pescocinho aqui, ó, a gente chama pescoço alado, é uma característica da síndrome de Turner, ok? Uma síndrome genética, vocês devem ter visto ela em genética.
E a bebê pode ter também torcicolo congênito. O nome é contratura do esternocleidomastóide. Então é basicamente isso. O bebê, o esternocleidomastóide dele, um beijinho no ombro, né? O esternocleidomastóide dele, ele tem uma contração patológica e o bebê tem torcicolo. Precisa de fisioterapia, tá? Então a característica é exatamente essa aqui, ó. O bebê vai ficar com o pescocinho virado, porque é curto devido à contração e ele não consegue manter o pescoço reto, ok? No tórax a gente vai fazer a avaliação do fator respiratório do bebê. Então, avaliar o formato do tórax, né? Ele tem que ter um formato redondinho, não pode ser afundado nem em barril. E o perímetro torácico, que geralmente vai ser 2 centímetros menor do que o perímetro cefálico. O apêndice estifoide, ele é saliente, tá? Então, aqui, esse ossinho aqui, onde vai ter o externo aqui, vai ter uma pontinha para cima, tá? É o apêndice tifoide, é normal. Hipertrofia das glândulas mamárias, então o bebê ter peitinho, é um achado comum, tá? É em resposta ao estrogênio materno. O bebê ainda está com um nível de estrogênio aumentado devido ao organismo da mãe. É normal e com os meses ele vai reduzindo até não ter mais essa hipertrofia das glândulas mamárias. Fazer a ausculta respiratória, pessoal. Também é no tórax, tá? Através da elevação do abdômen, que a gente faz a contagem da frequência respiratória, que vai ser entre 40 e 60 respirações por minuto, dependendo do protocolo. É normal que o bebê tenha pausas de até 5 segundos na respiração, tá? Então ele respira, para e volta a respirar. Porém, se essa pausa durar 20 segundos ou mais, ou durar menos tempo, mas o bebê tiver cianose enquanto ele estiver fazendo essa apneiazinha e bradicardia, aí a gente considera apneia, precisa de estar tendo intervenção, ok? Mas essas pausas rápidas são comuns da respiração do recém-nascido. E a ausculta respiratória vai ser aquela no murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios, tá? Logo no nascimento, a gente pode ter uma presença de uma pequena quantidade de líquido também. A gente escuta um ronco, um estertorzinho. Se estiver atrapalhando a respiração, a gente pode estar aspirando, tá? Sob a recomendação do pediatra. Avaliação cardiovascular. A gente vai estar fazendo a ausculta cardíaca. É normal que os bebês tenham sopro nos primeiros dias, devido ao fechamento dos forames, né? A alteração da circulação fetal, ok? Mas depois passa esse sopro. A frequência cardíaca vai estar entre 120 e 160 batimentos por minuto. E a gente precisa estar avaliando os pulsos periféricos também. Então, para fazer a contagem, pessoal, geralmente a gente vai usar o pulso apical. A gente consegue palpar no mesmo local aqui de ausculta, né, abaixo do mamilo. Pode estar avaliando o carótido ou o femoral, são os mais fáceis a gente sentir no bebê, tá? Para a gente contar, mas a gente precisa avaliar a presença do pulso periférico. Então, pode ser o pulso radial ou braquial, tá? O tibial posterior ou o podálico, poplíteo, para eu ver se a circulação periférica do bebê está adequada. E aí eu palpo os dois ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou palpar os dois membros superiores, os dois membros inferiores, para ver se esse pulso está simultâneo, ok? O abdômen do bebê. O abdômen do bebê ele é globoso ou semigloboso em inspeção. Isso quer dizer que barriga de bebê é redonda, tá? Então, muitas vezes as mães, cuidadores vêm, nossa, mas eu tenho que dar um cimento de conta pro meu bebê, porque ele tá chorando muito, olha como a barriga dele tá redonda, certeza que é gases. Eu acho que eu falei em outras aulas com vocês também, 20% dos bebês vão ter cólicas, tá? O resto não é cólica, é o desespero de existir. Então, o bebê chora porque é a única forma que ele tem de se comunicar, né? Ele tem a necessidade da estrogestação, os adultos não atendem essa necessidade porque acham que é mau costume, e o bebê chora, 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 e as pessoas querem resolver isso com remédio, porque a nossa geração resolve tudo com remédio, né? Então, não é. É normal que a barriga do bebê seja redondinha. O perímetro abdominal vai ser de 2 a 3 centímetros menor do que o perímetro cefálico, tá? A gente vai avaliar se tem hérnia. E como que eu vou ver isso? Sabe um umbiguinho estufado para fora? É hérnia, tá?
Avaliar o coto umbilical, então a coloração do coto, se tem secreção, como que está essa secreção, se tem hemorragia. Então, se eu tenho sinal de inflamação, eu tenho uma onfalite, tá? Onfalite é inflamação na região umbilical. Avaliar o turgor com a prega abdominal, falei isso em outra aula também. Então, a gente vai lá no abdômen do bebê e faz a preguinha. Diminuição do turgor assim que o bebê nasce pode indicar um bebê desnutrido, tá? Baixo peso, que tem a ver com a insuficiência placentária. Realizar a palpação para verificar se não tem presença de massas abdominais. O fígado e o baço do bebê são geralmente palpáveis quando ele nasce, tá? Depois o baço vai diminuindo e vai ficando impalpável. No aparelho músculo-esquelético. Desculpa, pessoal. No aparelho músculo-esquelético, o normal do bebê recém-nascido é que ele tenha hipertonia muscular. Então, o que é isso? O bebê está sempre contraído. Então, os membros superiores contraídos, membros inferiores contraídos, o punho fechado, normal, tá? Então, a posição do bebê em repouso, decúbito dorsal, ele vai estar com o membro superior flexionado, o membro inferior também, né, semifletido, e a cabeça fica lateralizada. Tá? Inclusive, essa é a forma que o bebê tem que dormir. Barriguinha para cima e a cabeça dele de lado. Que a gente vai ver se não tem algum tipo de deformidade óssea, tá? E quanto aos quirodáctilos, os dedos do bebê, a gente tem que ver se ele tem o dedo hexanumérico, que é a polidactilia, tá? Tem um dedinho a mais. A sindactilia, quando o bebê tem os dedinhos grudados, isso aqui é resolvido de maneira cirúrgica, tá, pessoal? Aracnodactilia, quando o bebê tem os dedinhos muito longos. Ou a clinodactilia, quando tem um dedinho torto, desviado do eixo. Todos esses fatores aqui são resolvidos de maneira cirúrgica, ok? Eu estou passando, não somos nós que resolvemos, mas nós temos que saber os termos técnicos que a gente está registrando em prontuário, tá? Avaliar o bebê, se o bebê tem pé torto, tá? Posicional congênito. O diagnóstico, se esse pé torto é posicional, ou seja, devido à posição intrauterina do bebê ou congênito, não somos nós que vamos dar. Vai ser o pediatra e o ortopedista, tá? Mas só para a gente diferenciar, geralmente o pé torto posicional, ele é flexível. Então, o bebê ele fica com o pezinho torto, mas porque dentro do útero ele estava nessa posição. Mas ele tem a flexibilidade do pé. No congênito, não. Geralmente esse pé é firme. Então, ele tem aqui um pezinho torto, mas ele é firme, ele não tem a flexibilidade, tá? Vou examinar a coluna vertebral do bebê, procurar por desvios e também avaliar a presença de espinha bífida ou mielomeningocele, né, que é quando o bebê ele tem aqui uma exteriorização da espinha do bebê, da espinha, tá? E pode estar tendo esterilização dos vasos também. Então, essa espinha bífida pode ser assim, super na cara da gente quando tem a mielomeningocele, né, que é os vasos aqui vão estar exteriorizados também, ou pode ser sim de maneira mais discreta, tá? Então a gente tem que estar examinando mesmo, tirando a roupinha do bebê e olhando para ver se a gente identifica algum sinal de espinha bífida ou mielomeningocele, tá? As alterações, as patologias, né? Por que ocorre, como trata, a gente vai estar estudando em Saúde da Criança 2, tá bom? As articulações coxofemorais, a gente tem que realizar as manobras de Ortolani e Barlow. A manobra de Ortolani e Barlow a gente vai realizar da seguinte forma. Eu vou ver se eu acho um vídeo para colocar o link para vocês, que vai ser melhor para vocês visualizarem. Mas a manobra de Ortolani, eu vou pegar as coxinhas do bebê, vou pressionar elas e vou apoiar, igual deixa eu apontar com o dedo, igual ele está fazendo aqui. Então, eu vou apoiar na junção do quadril e aqui, próximo ao joelho, e aí eu vou flexionar a perninha do bebê, mexer ela para fora e para dentro. O normal, pessoal, é que eu consiga flexionar e movimentar para fora e para dentro sem haver resistência, tá? Assim como ele está fazendo, ó, ele vai abrir e depois ele fecha, assim como na imagem, né? E na manobra de Barlow, ele vai flexionar, levar o joelho até o abdômen, tá? Mais uma vez, eu tenho que fazer isso sem
resistência. E tá vendo que ele apoia a mão aqui na junção do quadril? É para sentir se ele não ouve, por exemplo, se ele não sente algum sinal de distensão, por exemplo. Você vai flexionar o joelho do bebê e aí você escuta aquele joelho velho, nossa, sabe, fica estalando. Então, no bebê você não pode estar sentindo isso, tá? O quadril do bebê está lá. Então, essas manobras são para dizer se eu tenho displasia na região do quadril ou coxo femoral. Se tiver, a gente precisa de estar encaminhando, porque precisa de fisioterapia, tá? Então, na manobra de ortolânia, eu vou apoiar a perna do bebê, né, próxima à junção do quadril, junto, flexiona essa perninha para fora, para dentro, para fora, para dentro, tá? É um movimento de amplitude, ampliar e diminuir esse grau e vejo se eu não encontro resistência. Berlow, eu vou pegar a coxinha do bebê apoiada também na região do quadril e vou levar o joelho do bebê até o abdômen. Tem que conseguir fazer isso sem resistência e sem sentir nenhum sinal de dificuldade. Então, sentir nenhum estalo, por exemplo, no quadril do bebê. No aparelho geniturinário, pessoal, a gente precisa avaliar se tem a presença de ânus, né? Parece básico falar isso, mas eu preciso falar mesmo o básico, porque aqui na minha cidade mesmo aconteceu, umas semanas atrás, um bebê que recebeu alta do hospital e depois ele teve que voltar para o hospital de referência nosso, porque os partos não acontecem aqui, porque o bebê não tinha abertura do ânus. E ninguém percebeu, aparentemente, né? Uma semana o bebê já tinha. Então ele estava sentindo, chorava muito, anormal, né? E foram levar para avaliar e ele estava chorando porque ele não estava conseguindo eliminar as fezes. Então a gente precisa ver se tem o ânus, tá? E a abertura dele, falei com vocês na aula passada, a gente não vai introduzir sonda, a gente vai avaliar pelas eliminações fisiológicas, no caso das evacuações. Avaliar a presença de fimose, de sinéquia, vou estar mostrando a imagem um pouquinho para frente, tá? A primeira urina vai acontecer nas primeiras 48 horas de vida, esse é o prazo máximo, tá? Geralmente vai acontecer no primeiro dia. E muitas vezes a gente consegue observar na fralda que a urina do bebê está rosada, avermelhada, alaranjada. Não é sangue, tá, pessoal? É eliminação de cristais de urato. E aí, quando interage ali com o gelzinho da fralda, fica vermelho ou alaranjado. E é normal, tá bom? Não é nenhum achado patológico. As primeiras fezes vão estar parecidas com mecônio, né, com aquela cor meio de verde petróleo. E à medida que o bebê vai mamando, ela vai adquirindo a coloração amarelo-ouro ou esverdeada que as fezes do lactente têm. Quantas avaliações do aparelho reprodutor masculino? Então, o pênis do nascimento vai ter ali entre 2 e 3 centímetros, tá? Pequenininho. Isso da base até a glande, tá? Até a extremidade da glande. A gente precisa ver se tem os 2 testículos no saco escrotal. Falei sobre isso na aula passada também. Se não tem, é uma condição que a gente chama de criptorquidia ou distopia testicular, tá? Quando não tem um ou os 2 testículos na bolsa escrotal. Algumas vezes esse testículo está no canal inguinal, mas pode estar inserido em outro lugar também. Presença de hidrocele, que é ali a bolsa escrotal maior, cheia de líquido, tá? É frequente, desde que seja em uma das bolsas só, e geralmente ela é reabsorvida. A fimose é normal no nascimento, tá? Não precisa fazer massagem, não precisa forçar, não precisa de pomada, nada disso, tá? A grande maioria, enorme maioria, vai abrir sozinho, sem precisar de nenhuma intervenção. E observar a localização do meato urinal. Então, ele pode estar dessa forma, pessoal. Quando eu tenho a hipospádia, que está no ventre, como aqui, por exemplo. E aí pode ser uma hipospádia proximal em relação aos planos do corpo, tá? Distal, peniana, lá no corpo do pênis, proximal ou perineal, que já está próximo ao períneo, tá? Ou a epispádia, que é quando ele está em cima, tá? No dorso da glande. Então aqui eu tenho uma hipospádia, e aí sobe hipo embaixo, epis em cima, a epispádia, tá? Na criptorquidia, na distopia
testicular, aqui, esses aqui são os locais no qual o testículo pode estar inserido, tá? Então, muitas vezes requer cirurgia. A fimose, quando não tem exposição da glande, tá? Eu tenho um excesso de pele, na maioria das vezes isso vai se resumir sozinho. Esse aqui, pessoal, é como o aspecto visual da criptorquidia. Então, aqui eu tenho um testículo só, o outro testículo não está aqui. Ele pode ser retrátil, quando ele sobe e desce, ou ele pode ser fixo, tá? E eu nunca, quando ele é retrátil, às vezes eu consigo palpar ele no saco escrotal e outras vezes não. Quando ele é fixo, eu nunca consigo palpar ele aqui, tá? Quanto ao aparelho reprodutor feminino, pessoal, a alteração mais comum que nós temos é a sinéquia, que é a aderência dos pequenos lábios. Então, aqui a gente consegue ver a vulva normal ao nascimento. Então, os pequenos lábios, né, eles são proeminentes, o clitóris também ao nascimento. E aqui a gente tem uma vulva com sinéquia, então é fechado, tá vendo? Ó, eu não tenho a abertura. Tá? Nos primeiros dias pode aparecer uma secreção esbranquiçada e às vezes hemorrágica, então parece, a menina está menstruando, é normal, tá bom? Lembra que tem toda uma questão hormonal do organismo da mãe, que vai se regularizar em breve. E isso aqui é um achado raro, tá? Não é comum, mas se acontecer, vocês sabem o nome, chama hidrocolpo, é um acúmulo de líquido vaginal. Geralmente está associado ao ímã perfurado. O ímã, pessoal, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é totalmente fechado. Se fosse, a mulher não conseguiria menstruar, tá? Então, ele é parcialmente aberto. Quando ele é totalmente fechado, a gente chama de ímã perfurado. Geralmente, esse problema do ímã perfurado ele vai ser perceptível na adolescência. Justamente quando a menina menstrua, o sangue não tem onde sair, fica retido, causa cólica abdominal, e aí chega ao pronto-socorro e a gente acaba descobrindo. Mas ainda, bebê, pode acontecer uma complicação chamada hidrocolpo. Então, vai ser liberado, secreção é liberada em grande quantidade, o ímã é imperfurado, não tem para onde sair, então acumula esse líquido. É aqui o exemplo desse caso, tá bom? Aí é feita uma pequena cirurgia para fazer o rompimento desse ímã, tá? Quanto ao sistema nervoso, pessoal, a gente já está acabando nossa aula. A gente vai observar a atitude do bebê. Então, se o bebê tem tono, se ele se movimenta, se ele chora bem, se ele responde a estímulos. E a gente vai observar também os reflexos primitivos. Nós temos alguns reflexos, vou citar, depois a gente vai explicar como funciona cada um deles. Eu vou estar tentando buscar vídeos também para mostrar a avaliação correta para vocês, tá? Então, a gente tem o reflexo de Moro, de sucção, de busca, de preensão palmar, preensão plantar, tônus do pescoço, extensão cruzada de membros inferiores, endireitamento do tronco e marcha reflexa. Vou estar falando como a gente faz cada um deles, tá? De modo geral, a sucção e a marcha reflexa são reflexos que vão desaparecer por volta dos 2 meses de vida. Os outros reflexos vão desaparecer até no máximo 6 meses, tá? Exceto os do pé, que nós vamos ver quais são. A preensão plantar vai desaparecer no 9º mês de vida. Já o cutâneo plantar, que é o Babinski, a gente vai ver ele também, ele não desaparece, mas ele muda. O Babinski é um reflexo que a gente passa, é o contrário para mim aqui. A gente vai estimular o pezinho do bebê assim, e no primeiro semestre de vida, quando a gente faz assim, ele estende o dedinho. Depois disso, ele pode ser em flexão, pode ser nada, pode estender. Depois que o bebê começa a andar sozinho, ele sempre vai ser flexão. Então, você mexer no pezinho dele, ele vai pressionar o dedo. Então, a gente tem que saber isso para não confundir, porque isso aqui é sinal de dano neurológico se ele fizer o contrário. Então, nasceu, estende, tá? Mas vamos falar sobre esse reflexo. Então, vamos lá, o reflexo de Moro, pessoal. O reflexo de Moro, ele acontece quando o bebê tem uma sensação de queda. Então, você ampara o bebê, mas faz como se você fosse soltar ele, sabe? Se fosse soltar ele de uma vez, só que sua mão tá ali segurando, óbvio que você não vai soltar a criança. Então, você faz como se você fosse soltar o bebê. Quando ele sente que ele vai cair, ele abre as mãozinhas assim e chora, né? Então, isso acontece muito também à noite. O bebê vai dormir
E aí, o certo é que ele esteja no berço sozinho, sem nada. Então, sem almofada, sem protetor de berço. Se ele estiver no berço, né? Sabemos que eu sou a favor da cama compartilhada. Então, ele sente sozinho, quando ele tem uma sensação de queda, ele abre os braços, chora. A mãe fala assim, nossa, ele tá assustando, tá tendo pesadelo. Não é. É o reflexo de Moro, tá? Então, quando o bebê tem essa sensação de queda, ele vai abrir os membros superiores dele, vai começar a chorar. O reflexo de Moro, ele é normal. O outro reflexo é o de Babinski aqui. Você vai passar, geralmente a gente usa a mão mesmo, tá? A mão para poder passar na sola do pé do bebê, da beiradinha aqui, de uma extremidade à outra. Quando o bebê nasce, ele é pequeno, ele vai abrir os dedos. Então o polegar vai para cima e os outros se estendem. Depois que ele aprende a andar sozinho, ele tem que flexionar, tá? Então é o contrário. Reflexo de sucção, pessoal, muito importante para a amamentação. Geralmente ele pode ser debilitado em prematuros, ok? Então, quando você estimula o lábio do bebê, pode colocar sua mão enluvada, o seio da mãe, você pode observar dessa forma também, ele vai sugar, tá? Então, colocou algo nos lábios do bebê, ele vai tentar sugar, ok? Sua ausência, se o bebê não é um prematuro extremo e ele não tem nada de reflexo de sucção, pode indicar que houve um dano neurológico, tá? O caso de uma hipóxia, por exemplo, que permaneceu por muito tempo. Então a gente tem que estar avaliando, importantíssimo para a amamentação, né? Então, prematuros extremos, eles podem ter dificuldade para amamentar. E ter um tempinho ali para a gente conseguir estabelecer a amamentação pela ausência ou a debilidade da sucção, tá? Reflexo de busca, pessoal. O reflexo de busca, geralmente, ele está associado ao reflexo de sucção. Então, nada mais é do que você estimular um lado do rosto do bebê. Pode ser com a luva mesmo. Então, você estimula o bebê, mexeu aqui na bochechinha dele, ele vai virar para o lado que você mexeu. E aí, geralmente, ele vai virar e, se tiver ao alcance dele, ele vai tentar sugar, tá? O reflexo tônico cervical assimétrico, pessoal, como que funciona? A gente vira o pescocinho do bebê. Quando a gente vira o pescoço do bebê, a mão, essa mão de cá, a mão para o qual o pescoço foi virado, ela vai estender. Ela vai, deixa eu ver, lateral. Isso, é isso mesmo. A mão para a qual você virou lado, ela vai estender e a outra vai flexionar, tá? Então, nesse caso aqui, ela flexionou aqui para dentro, mas pode virar assim também, ok? Então, virou o pescoço do bebê, porque o vídeo fica o contrário para mim, então eu mexo a mão e vejo mexer do outro lado ali, eu fico confusa, tá? Mas vamos lá de novo para não confundir vocês. Então, para o lado que eu virar o pescoço do bebê, esse mesmo lado que o pescoço foi virado vai estender, tá? Que é o ipsilateral, quer dizer, do mesmo lado, tá? E o outro lado vai flexionar de alguma forma, para baixo ou para cima, mas ao invés de ficar estendido, ele flexiona, ok? No membro inferior a gente tem o mesmo padrão, então um estende, o outro flexiona, mas é mais sutil do que o superior. Ok, vamos lá. Pressão palmar, pessoal. Pressionou a palma do bebê, ele vai fechar a mão, tá? Então, ele vai segurar o seu dedinho. Fácil, fácil, ok? Pressão plantar, a mesma coisa. Você vai na base aqui do pezinho do bebê e aperta, ele vai pressionar os dedinhos em cima do seu pé, ó, em cima do seu dedo, tá? Apoio plantar, pessoal. Nada mais é do que quando você segura o bebê debaixo do braço, pela axila dele, firme, e coloca o pezinho dele em cima de uma superfície plana, dura, ele vai esticar a perninha, como se ele tentasse ficar em pé, tá? Isso com bebês pequenos. E a gente tem que tomar o cuidado de orientar os pais, porque muitas vezes eles pegam o bebê de 1, 2 meses que tem um reflexo de apoio plantar e falam assim, olha, meu bebê quer ficar em pezinho, e aí fica tentando deixar o bebê em pé. Segurando mesmo, mas fica deixando o bebê em pé. Não pode, tá? O aparelho musculoesquelético do bebê não está pronto para ficar em pé.
e aí você está forçando, tá? Pode causar dano. Então, falar, olha, pai, olha, mãe, o bebê não quer ficar em pé, tá? É um reflexo. Encostou o pezinho dele na superfície plana, ele vai esticar a perna. Mas isso não quer dizer que ele está querendo ficar em pezinho, não, tá? Ele não tem preparação para isso, nem para ficar sentado, nem para ficar em pé. Marcha reflexa. Isso aqui teve uma vez que bombou um vídeo no Facebook de um bebê que tinha acabado de nascer e estava andando. Nada mais é do que o reflexo de marcha. Então, se você apoiar o bebê, igual estava lá no apoio plantar, né, inclinar um pouquinho o tronco dele, ele vai colocar um pezinho na frente do outro como se ele estivesse andando. Obviamente não está, é só um reflexo, tá? O reflexo de Galland, pessoal, como que funciona? Você segura o bebê, então desencadeado por estímulo tátil. Então segurou o bebê, tá vendo aqui que a mão do examinador está apoiada aqui? O bebê vai encurvar o tronco, tá? Em direção ao estímulo. Então segurou, apoiou o bebê, é importante que tenha aqui um contato com o dorso, tá? Ele vai curvar. Aqui a alteração vai ser se o bebê ficar retinho, esticado, tá bom? Ele tem que curvar em direção ao estímulo. O reflexo de colocação ou de placing é semelhante ao apoio plantar, só que o estímulo aqui vai ser na parte superior, como se ele fosse subir um degrau. Então aqui, por exemplo, utilizar o bercinho para isso. Você segura o bebê firme, né, pelas axilas e apoia o pé dele debaixo de uma superfície, como aqui o bercinho. Ele vai tentar botar o pezinho dele em cima, como se ele estivesse subindo um degrau, tá? Esse é o normal, o esperado. Tem a ver com a integração cortical cerebral. Só isso tudo. São muitas coisas. Eu vou ver se eu consigo um videozinho para vocês dos reflexos, tá? E no nosso fórum dessa semana a gente vai estar tirando as dúvidas sobre essa aula. Peço que vocês compareçam, assistam a aula, tirem as dúvidas. Essa semana também vocês vão entregar o trabalho, não esqueçam do trabalho, porque isso aqui é a matéria de prova. A partir da outra semana eu já vou entrar com a apostila nova com vocês, e aí vai ser a matéria já do segundo bimestre, tá bom? Então, espero o feedback de vocês, espero que esteja legal, que esteja dando para tirar as dúvidas. Esse aqui foi um assunto um pouquinho mais complicado de explicar, né, para mim, que não estou acostumada com EAD, como eu falei, uma experiência nova para vocês, para mim também é. Então, se tiver dúvida, estou à disposição. E a gente vai se comunicando para encontrar a melhor forma, tá bom? Obrigadinha. Deixa eu ver como é que eu vou parar a aula aqui. Tchauzinho para vocês.